Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Os Ministros da Nova Aliança. Título do volume 2, Contemplando Deus. Autor, Miguel Mar. Título da semana 3, O Espelho e o Vaso. Quinta-feira. Ler com oração, 2 Coríntios 3,17, que diz: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O véu que nos impede de contemplar o Senhor. Como já vimos, quando recebemos a palavra de Deus com base na árvore do conhecimento do bem e do mal, ganhamos apenas letra, apenas conhecimento. Dessa maneira, a palavra permanece fora de nós, e o resultado é ficarmos medindo as pessoas, impondo-lhes leis e regras. Em Colossenses, Paulo relata, no capítulo 2, versículo 20, parte B, até o 23, o seguinte: Como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo o preceito e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Vejamos, é uma fachada, ou seja, sua aparência. O conhecimento nos deixa alegres. Você recebe a palavra e diz: puxa, que maravilha! Isso dura um certo tempo, pois quando recebe novamente você diz: eu já ouvi isso, eu já conheço isso. Então já não há mais aquela alegria. O que isso quer dizer? Que a glória se foi. É como o ministro da letra, onde a glória se desvanecia. Isso acontece porque esse conhecimento é algo exterior. No entanto, quando a palavra é escrita em nosso interior, sempre há glória, porque expressa a Deus. Não é a expressão do conhecimento e da sabedoria humana, é a expressão da pessoa de Deus. Quando Moisés falava com o Senhor, sua face resplandecia por causa da glória de Deus. Contudo, essa glória se desvanecia. Agora veja esse versículo, 2 Coríntios 3,13, que diz: E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Há algo muito importante que esse versículo nos mostra. Quando tomamos a palavra como letra, como conhecimento, sofremos, pois temos de manter as aparências, uma vez que a letra não nos capacita a viver a palavra que ouvimos. Mas se tomamos a palavra no Espírito, obtemos alegria e desfrute. Ainda temos a questão sobre colocar um véu. Quando estou na árvore do conhecimento do bem e do mal, recebendo a palavra apenas como letra, como conhecimento, tenho a falsa impressão de que sei tudo e crio minha verdade, ocultando dos outros minha real condição. Eu passo a viver na aparência, e isso funciona como um véu que me impede de desfrutar e contemplar o Senhor. Mas os sentidos dele se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da Antiga Aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido, versículo 14 de 2 Coríntios capítulo 3. Esse véu que uso para que os outros não vejam minha verdadeira condição é também o véu que me impede de ver o Senhor. De acordo com esse versículo, mesmo fazendo a leitura da Antiga Aliança, que é algo espiritual, algo relacionado a Deus, o véu ainda permanecia.
Isso nos mostra que quando recebemos a palavra como letra, podemos envolver-nos com as coisas de Deus, mas não nos envolvemos com o próprio Deus. Mantemos um viver cheio de regras e de aparência, mas sem realidade. Para exemplificar, suponhamos que uma das minhas regras seja que no local de reuniões não deve haver nenhuma flor. Essa é a minha regra, minha verdade. Um dia eu chego à reunião e me deparo com um vaso de flores no local de reuniões e passo a reunião inteira bravo por causa das flores. Eu pergunto: Deus falou na reunião? Falou. Eu ouvi? Não. A reunião foi boa? Sim. Eu não desfrutei da reunião? Não. Por quê? Porque meu foco estava o tempo todo em minha verdade, de não ser permitido flor no local de reuniões. Por melhor que tenha sido a reunião, por mais que o Senhor se tenha dispensado, devido à minha verdade, a esse véu, eu não consegui ver nem desfrutar nada. Muitos de nós podem estar vivendo esse tipo de situação hoje, ou seja, podemos estar envolvidos com as coisas de Deus, mas não com o próprio Deus. Qual o resultado? Não conseguiremos ver a Deus por causa do véu. Mas graças ao Senhor, a cura, louvado seja o Senhor. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. 2 Coríntios 3,16. Amado leitor, não fique focado em sua verdade. Foque no Senhor, volte-se ao Senhor e o véu será retirado. É fundamental converter-nos de vez ao Senhor. O versículo seguinte diz: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Versículo 17 de 2 Coríntios capítulo 3. O sentido real da frase aí há liberdade é aí há libertação. Graças a Deus. Você ainda quer permanecer agarrado à letra? Ainda quer ser aquele que só ouve e não vive? Se nos convertermos ao Senhor, os véus cairão e teremos libertação. Para isso precisamos usar nosso espírito, pois o Senhor é o Espírito. E aquele que nos une ao Senhor é um espírito com Ele. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Troquemos um viver de aparências por um viver de realidade, de libertação, um viver totalmente unido ao Senhor. Pergunta de hoje: na sua vida, há algum véu que ainda dificulta você contemplar o Senhor? Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Alimento diário. Uma palavra de vida todo dia, especialmente para você.